Vamos trazer a Luísa Martins aqui conosco, Débora, para falar desse assunto. O quanto uma judicialização dessa situação das bets está no radar, principalmente aí do judiciário, Luísa, e como é que seria, que tipo de consequências que poderia ter uma situação dessa, lembrando que há uma legislação que permitiu a existência dessas empresas e há toda uma regulamentação aí sendo conduzida pelo governo federal. Exatamente, Yuri e Débora. Esse é um daqueles assuntos que a gente não sabe nem por onde começa a falar. No âmbito do judiciário, o Ministério Público, sim, estuda aí medidas para tentar solucionar, né, esse problema das bets que a gente vê aí que atinge várias camadas, né, não só no sentido econômico, para a economia tanto do Brasil quanto as economias domésticas, mas também do ponto de vista da saúde pública, da questão criminal, da lavagem de dinheiro, enfim, são vários pontos aí, vários aspectos que essa questão das bets, várias discussões que essas questões das bets provocam. No fim de setembro, nosso analista Theo Cury, ele deu uma matéria dizendo que a Procuradoria-Geral da República estuda ainda, na verdade, acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar resolver aí essa questão das bets. A gente lembra que já tem 2 ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Provavelmente, se a PGR decidir, de fato, ingressar com essa ação, seria também distribuída ali para o ministro Luiz Fux para tramitar em conjunto. O ministro Luiz Fux já indicou que não vai dar uma liminar em relação a esse tema, ele vai levar isso diretamente para julgamento no plenário. Essa notícia que vocês acabaram de falar sobre um movimento aí do Ministério Público para pedir uma liminar, portanto, não estaria aí, se for no Supremo Tribunal Federal, não teria aí muita chance de prosperar, porque teria esse mesmo entendimento aí por parte do ministro Luiz Fux. Ele chamou uma audiência pública para tentar ouvir todos os envolvidos, né, tanto do governo quanto da sociedade civil, a respeito de todos esses temas, todos esses impactos. A audiência pública vai ocorrer só no dia 11 de novembro, então ainda tem algumas semanas aí pela frente e provavelmente apenas depois disso, né? Ele vai ouvir tudo o que os inscritos nessa audiência têm a dizer e aí só depois disso é que ele deve liberar essa ação para julgamento em plenário. Dentro do Supremo, há sim uma leitura de que das últimas semanas para cá, aumentou um pouco esse senso de urgência em relação a dar uma resposta sobre essa questão do mercado de apostas, né? Mas é isso, vai ter que esperar para ver como que o colegiado vai se posicionar a respeito desse tema. Na PGR, há uma discussão ainda sobre qual seria o melhor modelo, se seria uma ação direta de inconstitucionalidade, se seria aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, também, que é um órgão também vinculado ao Ministério Público, também já instaurou um procedimento para avaliar, né, o impacto das bets na questão da renda das famílias, especialmente depois que se correlacionou aí essa questão do quão comprometida está a renda dos beneficiários dos programas sociais, como Bolsa Família. Em outra frente, a gente trouxe isso aqui no 360, o Tribunal de Contas da União também traçou todo um planejamento para definir ali quais eixos que vão ser monitorados. Esses eixos incluem tanto essa questão do comprometimento de renda de beneficiários do Bolsa Família, a questão do impacto para a saúde, né, a questão do vício nos jogos e no mercado de apostas, monitoramento junto ao COAF para entender que medidas têm sido tomadas para coibir crimes como lavagem de dinheiro e até a questão tributária, de que maneira os reflexos disso para a arrecadação do governo e até a questão da proteção de dados, né, de que maneira o algoritmo dessas casas de apostas opera e de que maneira os dados dos cadastrados nesses sites estão ou não protegidos. Então, é claro, o Ministério Público ele tem acompanhado essa questão com bastante atenção, né? Monitoramento ali com lupa em várias frentes para entender de que maneira eles podem agir. Esses procedimentos internos de monitoramento já estão sendo tocados, né? Já estão em andamento. A PGR, que é a cúpula do Ministério Público, analisa realmente entrar com uma ação nesse sentido, mas todos esses procuradores, né, que atuam tanto na relação dos direitos do cidadão quanto na questão da constitucionalidade mesmo da lei que está em discussão também no Supremo, tudo isso reforça que realmente há uma preocupação bastante acentuada dos procuradores, do Ministério Público de uma forma geral, em relação a este tema. Mas não há perspectiva de um julgamento do STF tão cedo. Vai ocorrer a audiência pública no dia 11 de novembro, todas as organizações e os representantes do governo vão ser ouvidos. Normalmente a audiência pública abre ali 10 minutos para cada um falar, expor os seus pontos de vista, né? E o ministro Luiz Fux já
disse, né, quando chamou essa audiência pública, que a questão das bets ela tem impacto em diversas esferas, até a questão neurológica ele apontou ali na decisão, que é justamente essa questão, por exemplo, da saúde, do vício, né? Então ele quer realmente ouvir todos os especialistas para depois formular o seu voto, levar a apreciação do colegiado e aí todos os ministros poderem mesmo votar. Internamente há uma leitura de que é realmente um caso muito complexo e que realmente merece, não uma liminar nesse momento, mas uma sessão ali de análise mais aprofundada em que todos possam trocar ideia. Então, por isso também que há uma inclinação aí de que isso seja levado no plenário físico e não no plenário virtual, para que toda aquela troca de ideias entre os ministros possa balizar, né, e possa enriquecer o debate em torno desse tema tão complexo. Débora e Yuri.